Olá, gente querida, que bom que neste domingo, dia 27 de setembro, nós podemos nos reunir para mais este culto, o culto nos nossos lares, o culto em nossas casas. Você se reúne aí com sua família, assim como nós estamos aqui reunidos também com a nossa família para louvar a Deus, para pedir que Ele dirija os nossos passos, para que também, através da sua palavra, nós sejamos orientados a respeito de como viver neste mundo, transformados por Deus para uma nova ação. E este culto nós iniciamos em nome deste Deus em quem nós cremos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E uma palavra bíblica para saudar a vocês, os membros aqui da Paróquia Evangélica de Itoporanga, mas também os nossos irmãos e amigos de outros lugares. Nós encontramos no Salmo 24, o verso 1. Eu quero convidar então o Davi Thiago para fazer a leitura para nós. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Muito bem, este mundo é do Senhor Deus. Nós precisamos reafirmar isto. A criação que está ao nosso dispor é maravilhosa, feita pelas mãos de Deus. Enquanto cristãos, nós também temos uma responsabilidade em relação ao mundo, e nós vamos ouvir isso também na mensagem de hoje, na pregação preparada para o culto deste domingo, que a pastora Lília, então, minha esposa, vai estar compartilhando conosco daqui a pouquinho. Que bom que você está com a gente, permaneça também agora ouvindo a palavra do Senhor. Ah, e um lembrete, no domingo que vem, é o primeiro domingo de outubro, nós vamos ter nosso tempo bem especial de ceia em nossas casas, celebrar, lembrar que Cristo Jesus, ele fez uma aliança conosco por meio do seu sangue, e a ceia do Senhor Jesus quer nos ensinar esta verdade, nos fazer recordar o que Jesus fez por nós. Vamos agora ouvir a palavra de Deus para este domingo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e mais esse domingo que Deus nos dá para termos esse tempo de realizarmos os nossos cultos nos lares também, com a nossa família, de ouvirmos a sua palavra, de falarmos com o nosso Deus. Estamos terminando aí a série Transformação. Deus nos transforma para uma nova ação. Iniciamos essa série falando de que Deus, por meio da fé em Jesus, nos transforma numa nova criatura. Ele apaga os nossos pecados e nos ajuda a sermos de fato uma nova pessoa. Ele quer nos transformar e por isso também vimos de que isso não acontece do dia para a noite, mas é um processo, assim como o oleiro trabalha então o barro nas suas mãos, como ele faz um vaso e às vezes precisa amassar de novo e fazê-lo novamente. Assim somos nós, transformados, né? Somos uma boa obra de Deus em andamento. Também ouvimos de que Deus nos transforma para uma nova ação com o nosso próximo, para olharmos para o próximo, nos importarmos com ele, sermos misericordiosos, amarmos também o nosso próximo. É claro, Deus nos transforma para uma nova ação com Deus, com o próximo e também com o mundo. Por isso, nesse final, né, nesta mensagem de hoje, eu quero dizer que Deus nos transforma para uma nova ação para com a criação do próprio Deus. Há um hino que foi escrito há muito tempo atrás, já pelo hoje falecido pastor Lindolfo Weingärtner, mas é um hino que traz uma palavra preciosa, onde a primeira estrofe diz o seguinte: há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. E a última estrofe, então, diz o seguinte: ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor.
em todo o teu ser transpareça o bendito sinal de amor. Ou seja, nós somos responsáveis também pela boa criação de Deus. Embora a gente saiba que a criação ela sofre as consequências do afastamento do ser humano da comunhão com Deus, mas nós somos responsáveis para com essa criação. E uma vez transformados, somos chamados a cuidar da criação. E eu faço a leitura aqui de Romanos, capítulo 8, os versículos 18 a 22, uma palavra do apóstolo Paulo a essa comunidade lá em Roma. Muito interessante essa palavra que diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Até aqui a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, muito interessante, que justamente lembra, de que a criação, a natureza sofre, porque nós, seres humanos, nos afastamos de Deus. Deus criou tudo perfeito. Lá em Gênesis 1:31 diz que Deus, depois que criou todas as coisas, especialmente depois que criou também o ser humano, olhou para toda a sua criação e disse: e eis que tudo era muito bom. Assim diz a palavra, lá de Gênesis. Mas Deus tinha dado uma ordem para o ser humano, porque ele não queria ser amado por ser uma única opção. Seria estranho se não tem opção, como que o ser humano iria decidir amar a Deus. E Deus colocou ali no jardim apenas uma árvore da qual disse que não comessem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus explicou que se o ser humano comesse desse fruto, então o ser humano morreria. Nós somos criados para ser eternos. Mas a gente não sabe quanto tempo passou. Um certo dia, o ser humano passou ali por aquela árvore, olhou para o fruto deve ter chamado a atenção, e sabe lá o que se passou todo na mente do ser humano, por que mesmo Deus não quer que nós comamos esse fruto, enfim. E veio a tentação, e o ser humano se deixou levar pela tentação de ser igual a Deus. Porque a serpente, lembrando aí do tentador, disse: olha, é que se vocês comerem, não que vocês vão morrer, Deus está mentindo, é que vocês vão se tornar iguais a Deus. E aí veio aquela ideia, não precisar mais prestar contas para ninguém, viver conforme a nossa própria vontade. E o ser humano então comeu do fruto e aí acabou se afastando de Deus, quebrou a comunhão com Deus. E por conta dessa quebra de comunhão, o ser humano foi expulso do jardim. E Deus disse: olha, agora a terra vai dar isso, vai sofrer, você vai sofrer para conseguir o seu pão. Enfim, e a gente percebe toda a dor, todo o sofrimento que temos por conta do afastamento de Deus. Mas claro que Deus continua nos amando, E por isso mesmo é que Ele enviou seu Filho Jesus, que morreu lá na cruz. E por meio da fé em Jesus nós temos de novo comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus ela é restaurada, por isso falamos da transformação, da ação de Deus em nós. E agora essa comunhão com Deus faz com que também nós olhemos para o nosso próximo, Então, a comunhão com o próximo é restaurada. E claro, não podemos ficar só nisso. A comunhão também com a criação de Deus, ela é restaurada. Por isso, a palavra de Deus diz aqui de que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É uma palavra também para o futuro, para quando Jesus voltar e transformar esse nosso corpo, que é um corpo mortal, é um corpo que sofre, um corpo que se decompõe, que fica velho, enfim. Quando nós tivermos o corpo da glória, a criação também será restaurada. Mas, enquanto transformados como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, já adotados pela fé em Jesus, também a criação espera que nós cuidemos dela. Nós precisamos cuidar dessa criação.
porque ela é a boa criação de Deus, né? Esse mundo que ainda é de Deus, conforme fala o hino do falecido pastor Lindolfo Weingärtner. E aí temos uma palavra lá em Apocalipse, capítulo 11, o verso 18, é uma palavra dura, claro que está falando aqui já do julgamento dos fins dos tempos, mas é uma palavra que eu trago aqui para nós, para vermos tamanha responsabilidade nós temos também para com a criação de Deus, quando somos restaurados, como somos transformados. Essa palavra então nos diz: as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Puxa, aqui está falando das destruições, daqueles que não foram bons, das nações que não buscaram a Deus. Fala das recompensas para os servos de Deus, para os profetas, aqueles que temem o nome de Deus. Mas também fala da destruição daqueles que destroem a terra, aqueles que não se importam com a boa criação de Deus. Quando nós somos transformados, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, não é assim, meu coração é de Jesus e o resto que se exploda, esse corpo aqui é mortal, um dia vai virar pó e não importa o que eu faço com ele. Importa. A palavra de Deus diz que quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos agora o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos também cuidar do nosso corpo. E como filhos e filhas de Deus, também somos chamados a cuidar dessa boa criação do nosso Deus. Cuidar daquilo que Deus criou. É boa criação de Deus, embora esteja também manchada e marcada pelo pecado. Deus nos transforma para uma nova ação com a sua criação. Não estou aqui falando de um endeusamento da natureza, mas de fato de uma consciência de que a criação, a natureza ainda é boa criação de Deus e de que nós somos os mordomos desta criação. Ou seja, pela fé em Jesus, o propósito lá de Gênesis 2,15 é resgatado, e eu faço a leitura do que diz lá em Gênesis 2,15. Depois que o Senhor criou tudo, né? Aqui a palavra nos diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Algumas pessoas até dizem: o ser humano desobedeceu a Deus e por isso nós temos que trabalhar. O trabalho é fruto do pecado. Não, o trabalho não é fruto do pecado. Nós já tínhamos esta ordem, esse propósito antes de nos afastarmos de Deus. A ordem era cuidar e cultivar o jardim, guardar, ou seja, trabalhar. A questão é que com o pecado a gente sua mais, né? A terra sofre também, como nós lemos, que ela geme como uma mulher com dor de parto. É assim que a terra geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Mas pela fé em Jesus nós temos esse propósito resgatado. Somos chamados a cuidar e a cultivar da boa criação de Deus, transformados para uma nova ação também para com a criação de Deus. E tem ações bem concretas que nós podemos fazer em nossas casas. Quanto de água nós gastamos? Como nós lavamos a nossa louça, né? A gente sabe que a água potável no mundo está ficando escassa. E não é só pela questão também do cuidado aí da natureza, mas conosco mesmo, seres humanos. Como será daqui a 50 anos, nossos netos, bisnetos, enfim, eles ainda terão água potável? Então é importante cuidarmos das nossas torneiras, né? Quando escovamos os dentes, são ações simples e pequenas. O Davi Tiago, ele esse ano na aula de ciências estudou muito sobre essa questão da água. Quanto tem de água potável ainda ou não? Como ter ações concretas, né, para o cuidado com esse bem tão precioso que nós precisamos tanto, né? É essencial para a nossa vida, essencial para
a vida da natureza também precisa de água, né? Quando dá uma estiagem, a gente percebe como a natureza sofre. Então, devemos cuidar desse bem precioso. Cuidar com aquilo que nós produzimos de lixo e onde jogamos o nosso lixo. Há um tempo atrás, umas férias, nós fomos visitar os padrinhos do Davi lá em Porto Alegre e naquela oportunidade eles nos levaram para fazer um passeio numa embarcação no Rio Guaíba. Foi muito interessante. E enquanto estávamos ali no passeio, tinha uma família onde as crianças estavam lá comendo um picolé e foi muito interessante porque a criança terminou e estava lá com o papel do picolé e com o pauzinho, enfim, e perguntou para o pai onde é que eu jogo, e o pai daquela criança, em vez de dizer joga na lixeira, porque naquela embarcação tinha várias lixeiras ali dentro, não é que não tinha, tinha várias. Ele disse simplesmente para o filho, joga no rio. E então o padrinho do Davi, ele tem uma consciência ecológica bem aguçada, ele foi lá e disse, meu senhor, há lixeiras aqui nessa embarcação, o senhor deveria orientar o seu filho a jogar esse lixo aqui na lixeira. E aquele homem ficou muito raivoso. A gente teve que pegar o compadre e dizer, vamos para o outro lado, né? Porque senão ainda daria uma briga ali. Mas nós, como pais, temos que ensinar e educar os nossos filhos. Olha, se não tem lixeira, põe no bolso, põe na bolsa, joga em casa. Mas não vamos jogar por aí, nas estradas, nos rios, né? A gente percebe e vê, às vezes, quando os rios enchem, quanto lixo jogado lá dentro, quanta garrafinha PET, quantas sacolas, enfim. O Davi Thiago ficou espantado esses dias quando ele disse, quantos peixes morrem por causa do lixo plástico que tem nos mares, porque os rios vão para os mares. E nós, às vezes, não cuidamos, né, aonde jogamos o nosso lixo. Então, precisamos cuidar, né, precisamos ver, certa vez saindo para o Encontrão Jovem, era um feriado e de repente a gente percebeu que duas moças pegaram uma latinha da Coca-Cola que tinham tomado e jogaram no bueiro. E meu marido viu aquilo, abriu o vidro e disse, moças, por gentileza, não joga essa latinha ali, né, no bueiro, porque depois vai trancar quando chove. E elas riram. Então, são pequenas ações que nós podemos ter para o cuidado com a nossa natureza. A questão da reciclagem, né? Nós precisamos cobrar políticas públicas quanto à questão da reciclagem também, porque infelizmente hoje em dia é assim, não se tem mais muitos vidros, né? Não se trocam mais os vidros também, às vezes a gente não sabe nem o que fazer com eles, enfim, mas está se produzindo muito lixo, então tem muitas pessoas que vivem disso, né, de reciclagem. Vamos procurar essas pessoas e colaborar com elas, né, entregar o nosso lixo reciclável a elas, então, para que elas também consigam se sustentar. Então, nós precisamos, de fato, ter ações, né? Somos transformados por Deus para uma nova ação também para com a criação do nosso Deus. E quando o Senhor Jesus nos encontra, o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele quer nos ajudar no cuidado com o próximo, com o mundo, ajudar na nossa comunhão com Deus. Mas é preciso a gente lembrar de que somos transformados por Deus para termos comunhão com Ele, com o outro, com as pessoas, nos importarmos com as pessoas e também nos importarmos com a boa criação de Deus, que sofre, mas que aguarda também um cuidado nosso como filhas e filhas de Deus. Que Deus assim nos ajude, que Ele nos mostre, que a gente possa ter ações concretas, né? Que nós possamos educar os nossos filhos a cuidar também da natureza, a cuidar como lixo aonde jogam, né? A cuidar com a água, o quanto gastam no banho, no escovar os dentes, enfim. Que Deus assim nos dê muita sabedoria no cuidado também para com a natureza.
E por isso eu quero encerrar esse momento também orando com vocês, pedindo que Deus nos dê essa sabedoria e também pedindo perdão pelas vezes que não temos nos importado como deveríamos com a boa criação de Deus. Assim nós oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti neste momento, te louvando por Tua palavra. E muitas vezes ela vem, ó Deus, para nos exortar, para nos corrigir. Esse é o propósito também da Tua palavra. Pai querido, obrigado porque pela fé em Jesus o Senhor nos transforma e o Senhor molda a nossa vida e o Senhor nos ajuda a irmos ao encontro do outro. Também nos ajude, ó Deus, a irmos ao encontro da Tua boa criação. Por isso também nos perdoa quando nós não temos dado a devida atenção à Tua criação, quando nós temos sido desleixados, ó Deus. Mas nos dê sabedoria e nos ajuda, Senhor, a termos atitudes práticas e concretas, pequenas muitas vezes, mas que podem ajudar, ó Deus, no cuidado com a natureza que o Senhor criou, que também é para o nosso bem, ó Pai. Senhor amado, assim nós queremos colocar a nossa vida, colocar a nossa família diante de Ti e pedir que o Senhor nos dê sabedoria no viver diário, ó Deus, para com todos e para com a Tua criação. Assim colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo as Tuas bênçãos e a direção do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos ainda ouvir um hino ou até mesmo entoar junto este hino, louvando e adorando ao nosso Deus, e que todos tenham assim um abençoado domingo. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o Teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Teu. Ao Teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Então, fomos mais uma vez abençoados com a palavra de Deus, que nos lembra, nos ensina que nós somos transformados pelo nosso Deus para uma nova ação em relação ao próprio Senhor, em relação ao próximo e também em relação ao mundo, à criação. E ouvimos este hino que nos foi trazido pelo Carlos. Queremos agradecer sempre também aos que participam conosco com o louvor, que nos lembra que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós cristãos seguimos a voz do Pai. E lembrando então mais uma vez, no próximo domingo nós queremos celebrar a ceia do Senhor em nossos cultos. Quando nos reunimos em casa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Deus está, ali é culto, então ali nós juntos vamos também realizar a ceia do Senhor. Quero convidar para que agora juntos possamos nos unir em oração para agradecer a Deus, também para colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, pedindo o seu cuidado, sua direção diante das dificuldades ou lutas que a gente está passando. E se você está passando por um momento difícil na vida, se você está passando por um momento complicado na vida, vamos orar. Aí onde você está, clame ao Senhor. Peça ajuda, deixe Deus dirigir também os seus passos, Deus conduzir você nos próximos dias e a cada novo dia. Então junte-se conosco neste tempo de orar, de pedir, de agradecer. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, rendemos honra, glória e louvor ao Teu nome, pois Tu és o único digno, Tu és o Deus verdadeiro, o Deus eterno, e nós queremos sempre Te engrandecer. Amém. E te agradecer, Pai, te agradecer pela Tua palavra, esta série de pregações que ouvimos neste mês de setembro e nos ensina que somos transformados pelo Senhor diariamente, num processo contínuo, onde o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nos leva ao encontro com Jesus e nos conecta de novo com o Pai. E assim somos transformados também para viver em comunhão com esse Deus e ter uma nova ação em relação ao próximo e em relação ao mundo, à criação. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos desta maneira, amém, testemunhando que somos do Senhor, amém, e Senhor, que nossos passos, nossas vidas são conduzidas pelo Espírito Santo e somos dirigidos pela palavra do nosso eterno Deus. Pai querido, eu clamo, eu oro também por cada pessoa que agora está participando deste culto nos lares, Senhor. Algumas pessoas estão orando e pedindo a Tua ajuda, Senhor. Amém. Pessoas que estão passando por situações complicadas em casa, no relacionamento familiar. Oh, Deus de amor, traz perdão, proximidade, restauração em todos os lares. Oramos também, Senhor, por pessoas que estão doentes. Ajude, estende a mão, Senhor. Amém, Senhor. Traz restauração da saúde, sim, física, emocional, espiritual, sim, Pai. Quero orar, Deus amado, também por pessoas que estão enfrentando dificuldades no trabalho, sim, empresários que têm tido dificuldades em manter sua empresa diante da crise que foi ocasionada pelo coronavírus. Enfim, Senhor, pessoas que perderam o emprego, nós rogamos, esteja fortalecendo estas pessoas para que não desistam, mas sigam em frente, sabendo que no Senhor nós podemos dar cada dia mais um passo. Oramos pela Tua igreja, Senhor, igreja espalhada pelo Brasil, pelo mundo, para que a igreja dê sempre um testemunho vivo e claro do Senhor Jesus e da esperança que nele nós encontramos. Enfim, Deus de amor, Deus eterno, nós queremos em Tuas mãos colocar o nosso dia, o dia de amanhã, a nova semana que temos pela frente, a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que têm participado deste culto nos lares. Assim oramos, Pai, agradecidos e confiando no Teu cuidado, em nome do Senhor
e do Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, queridas, vamos pedir, vamos receber e confiar na bênção de Deus em nossas vidas. O nosso Deus eterno e poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abençoe a ti agora, abençoe também tua família. O Senhor te dê a paz em Cristo Jesus. Amém. 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 Desejamos a todos bom domingo e também uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abençoada semana. Tchau. Tchau.